Eu vou apresentar nesse vídeo o cadastro de pessoas. Tá? Então, para acessar o cadastro de pessoas, eu clico aqui em Cadastro, Pessoas. Então, a primeira dúvida que pode surgir é: o que vem a ser o cadastro de pessoas? O cadastro de pessoas é o local onde eu cadastro os envolvidos com o meu sistema. Um cliente, um fornecedor, um funcionário. Tá? Então, qualquer pessoa que eu vá fazer uso no sistema. No cadastro de pessoas eu caio na consulta, né? Posso digitar a informação que eu quero pesquisar aqui. Se não existir informação, ele limpa o cadastro, né? Como aconteceu nesse caso aqui. Se eu quiser criar um novo cadastro, eu clico no botão novo. E se eu quiser alterar um cadastro existente, eu clico na visualização do lado direito aqui. Vou começar um cadastro novo. Eu vou digitar um CPF qualquer aqui, só para efeitos de teste. Vamos colocar aqui o teste do cliente. E aí no apelido, percebam que como era um CPF, ele mostrou o apelido, tá? Se eu colocar aqui um CNPJ, e ele já muda aqui para razão social e nome fantasia. Percebam que neste caso já era um cadastro existente, né? Eu vou mostrar novamente, olha lá, CNPJ inválido, porque eu digitei um CNPJ que não existia, e se for um cadastro existente, ele te informa que esse cadastro já foi feito anteriormente. Então, eu vou lá, teste de cliente, o tipo de pessoa. Aqui, essa informação é importantíssima, porque se eu marcar ele como cliente, ele aparece no contas a receber, vai aparecer no pedido de venda. Se eu não marcar ele como cliente, ele não aparece lá. Então, apesar de estar feito o cadastro, ele não vai ser exibido lá. Então, eu vou marcar ele como cliente e vou marcar ele como fornecedor também. Ou seja, ele vai aparecer tanto no cadastro de contas a receber, no caso como cliente, quanto no cadastro de contas a pagar, no caso como fornecedor. Tá? Vou fazer aqui o e-mail teste@teste.com, no celular qualquer aqui, o telefone, e aqui eu vou preenchendo, né? Onde eu conheci essa pessoa, né? Onde que esse cliente veio, de que maneira ele veio até mim? Através de Instagram, WhatsApp, YouTube, ou se for fornecedor, como que eu encontrei esse cliente, esse fornecedor, tá? Vou colocar aqui um CEP. Quando eu dei o tab aqui, ele já preencheu, né? O endereço, ok? Vou pegar, por exemplo, preencher um outro endereço aqui. Então, nesse caso, como é um endereço inválido, né, um CEP inválido, ele não trouxe os dados, né, da rua, do bairro, da cidade, tá? Então, não é que você não possa usar um CEP que o sistema não tenha cadastrado. Né? O nosso cadastro ele é atualizado frequentemente, né, de forma automática, mas pode ser que é uma rua nova e que o serviço de CEPs ainda não atualizou esse endereço. Então, se isso acontecer, você pode preencher normalmente, tá? Mas isso é uma situação que, se ocorrer, gera até dúvida se realmente o CEP está correto, né? Então, preenchi o CEP, ele já me trouxe os dados, preenchi os dados de endereço, número, basicamente é o que ele não traz, né? Se eu tiver alguma observação aqui, eu posso colocar. E aí, eu dou inserir. Percebam que tem várias abas aqui. Ó. Tem a aba de dados específicos, que tem o RG, tem os dados de cadastro mesmo. E tem demais abas, tem endereços, contatos, contas bancárias que estão bloqueadas. Então, quando eu faço um cadastro novo, eu preencho a parte inicial, a parte básica, dou inserir, e aí após a inserção, o sistema me libera essas demais abas, tá? Então perceba que no endereço, o que acontece? Ele já me trouxe o endereço que eu informei na primeira aba lá como endereço principal, e caso ele tenha mais de um endereço, eu posso clicar no novo e informar, olha,
esse endereço é o endereço principal, o endereço de correspondência, de cobrança, né? Esse tipo de endereço ele é um cadastro, tá? Então eu posso colocar o que eu quiser ali. Tem aqui os contatos, então às vezes é uma pessoa jurídica, né? Que eu tenho vários contatos lá dentro, então eu posso clicar no novo e ir cadastrando vários contatos aqui, o nome da pessoa, o e-mail dela, o celular, tá? Esse tipo de contato, ele também é um cadastro e você pode cadastrar de acordo com o seu uso aí. Dados de contas bancárias, ele sendo cliente ou sendo fornecedor, se você precisar dos dados das contas bancárias dele, você pode cadastrar aqui. Referências, se for um cliente, você pode cadastrar as referências a respeito desse cliente aqui, né? Se foi uma referência pessoal, foi uma referência comercial, de onde que foi a referência, qual que foi o telefone que foi usado na consulta, quem que passou os dados, o conceito, né? Se é ótimo, bom, regular, negativo, que dia que foi feita essa consulta e dados referentes à compra que esse cliente já realizou nesse estabelecimento ou com essa pessoa que a gente tirou essa referência. Fiz isso, vou clicar no alterar e salvei todas essas alterações aqui. Caso eu queira fazer um ajuste, né, eu vou colocar, por exemplo, eu quero fazer uma atualização no cadastro do cliente teste. Então eu posso digitar teste aqui, ele me trouxe. Tá? Caso o cliente já esteja na tela que você está, como era a minha situação aqui, porque a gente está com poucos cadastros, eu poderia clicar direto na lupinha aqui. Mas, se você tiver vários cadastros, você pode pesquisar para ficar mais fácil, né? Em vez de ficar passando na navegação aqui. E aí, você clica no visualizar, ele te exibe. Se eu quiser fazer qualquer ajuste aqui, qualquer informação, ó. Percebam que quando eu dou o tab aqui, ele já copia para cá para te facilitar. Né? Se eu quiser fazer um ajuste diferente aqui, eu posso também. E feito isso, eu clico no alterar e automaticamente ele já salva e já retorna para a tela de consulta, mantendo o filtro que você fez. Né? Então tem lá, cliente ajustado, ajustado 2 da forma que eu digitei lá. Se eu apagar o filtro que eu fiz aqui, ele automaticamente vai exibir todos os cadastros. E se eu clicar em cima do campo, ele vai ordenar por aquela informação. Então, por exemplo, ordeno por código, por razão social, por nome fantasia, por telefone e por aí vai. Correto? Então, esse é o cadastro de clientes. É claro que você pode explorar essas possibilidades aqui, né? Tem a parte aqui de usuários também, que eu não vou comentar nesse momento, que é uma situação específica. E eu tenho também aqui o histórico, que mostra o histórico de vendas, só não vou passar por ele aqui agora, porque como é um cadastro novo, ele ainda não tem a informação. Nesse caso aqui, eu estou tratando do cliente que já existia, né? Ele já tem algumas vendas aqui, olha lá. A última venda, eu tenho que data que foi, que valor que foi, né? Me mostra aqui a situação das parcelas desse cliente, mas essa visualização eu vou fazer ela mais detalhada lá na frente, tá? Perceba que eu tenho aqui o período também, eu quero consultar o histórico desse cliente no ano, no mês, na semana, né? Então vocês podem também passear pelas abas aqui, entender melhor como funciona e usar de acordo com a sua necessidade.